E é sempre um bom momento quando ouvimos Freddie Mercury e companhia. Um momento bom também é quando chega alguém que entende do assunto para ajudar-nos a cuidar das finanças. Joana Ramos e Armando Rodrigues, rubrica Save Your Money. Armando e Joana, bom dia, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Bom dia. Pois então, hoje vamos falar de quê? Continuar a aprender sobre literacia financeira, não é? Que é coisa que não abunda no nosso país. Ou sim, Joana? Não abunda. Vamos fazer um bocadinho a revisão da matéria dada. Tínhamos ficado no último dia a dizer que havia um inquérito que o Banco de Portugal faz regularmente, em que concluiu que a maioria dos portugueses não faz orçamentos mensais, tem algumas dificuldades em perceber algumas das siglas como TAIG ou capitalização de juros, e usa pouco os simuladores disponíveis. E a partir daqui vamos começar exatamente por falar do primeiro ponto, que é o que é isto de um orçamento pessoal e familiar e como é que se faz. Vamos a isso. Porque desculpa, Armando, achamos que sabemos, não é? Mas afinal não devemos saber tanto, porque não aplicamos. Não aplicamos. Bom, fazer um orçamento financeiro pessoal é de facto essencial para gerir bem o seu dinheiro. Isto é o primeiro princípio para conseguirmos alcançar segurança financeira. E de facto este é o nosso primeiro passo para que possamos ajudar as pessoas num pequeno guia, passo a passo, a tentar que as pessoas passem a fazer o seu orçamento financeiro. Vamos a isso. Eu já estou aqui a pensar à frente, Joana e Armando, naquelas pessoas que estão agora no carro e dizem: eu quero tanto saber disso, mas agora não tenho tempo, tenho de estacionar, tenho de estar no trabalho daqui a 5 minutos. Onde é que depois vos podem encontrar? Save Your Money na internet? Na internet, okay. Temos redes sociais disponíveis, basta procurar. Também temos uma localização física, mas se calhar nesta fase é muito mais fácil as redes sociais, onde vamos colocando estes conteúdos. E também podem procurar o podcast que está na Terra Nova, sempre disponível. Exatamente. Então vamos lá, aprender umas coisitas hoje. Bom, então, começar por coisas muito simples. A primeira coisa é identificar quais são os rendimentos que nós temos disponíveis mensalmente. Começamos por o nosso salário, não é? Líquido, já agora, livre de impostos e coisas do género. Eventuais pensões que as pessoas recebam, subsídios de alimentação, transportes, todas essas coisas. E outros rendimentos, eventualmente alguém tem uma casa alugada, tem um trabalho extra, recebe um apoio social. Portanto, é importante perceber no final do dia quanto é que afinal por mês nós temos disponível nestas coisas todas. Bom, então este é o primeiro passo. O segundo passo é listar as despesas mensais. Ok? E nas despesas mensais nós vamos dividir isto em alguns itens que são importantes para nós conseguirmos organizar o nosso orçamento. O primeiro que nós colocamos aqui e que achamos fundamental é as despesas fixas. Aquelas que nós temos mesmo que pagar. Renda, água, luz, gás, telefones, etc. Internet, todas esses itens que nós temos de facto que pagar. Essas são as primeiras que nós devemos listar. Já agora devemos acrescentar aí também eventuais passos de autocarro que tínhamos que pagar, o combustível para podermos circular no carro, as mensalidades que nós pagamos, creches, ginásios, seguros. Também, quem paga, mesmo quem não paga mensal, se calhar deve fazer um esforço por mensalmente perceber quanto é que deve deixar de lado para depois, ao final de 6 meses ou de um ano, ter o dinheiro necessário para pagar estas coisas. Pronto, depois temos as despesas variáveis. Estas despesas variáveis são, de facto, despesas que nós, uns meses,
gastamos mais, outros meses gastamos menos, dependendo muitas vezes até da nossa vida social e outras vezes do que nos acontece, que são imprevistos de saúde, de vestuário, quando temos um evento um bocadinho melhor, Um problema com o carrito, um não é? problema com o carro, alimentação, que vamos almoçar mais vezes fora ou menos vezes fora, portanto tudo isto muda um bocadinho os valores da alimentação. As questões de lazer, agora no verão vai haver sempre mais vontade de gastar mais algum dinheiro. E as refeições, de facto, fora de casa são as mais dispendiosas, não é? Isto é fundamental. E por último, Depois temos as despesas opcionais ou sazonais. As férias, estamos aí na altura delas, não é? Os presentes que temos que dar, porque alguém fez anos, casou-se ou qualquer coisa do género. E algumas reparações inesperadas que, não é? A máquina de lavar deu-lhe os 5 minutos. E nunca vem sozinha, não é? Não, Quando normalmente começa numa ponta e acaba na outra, não é? Pelo menos é a minha experiência pessoal. Confirmo, Joana, confirmo. pronto, uma forma fácil de ir buscar isto é, por exemplo, no meu caso, como faço tudo através do banco, é muito fácil ir à nossa aplicação de cada banco e retirar de lá estes dados do mês anterior, o que nos permite ter aqui um belíssimo ponto de partida e organizarmos depois estas despesas por cada categoria para nós conseguirmos geri-las de uma forma mais positiva. Armando, e o ideal seria usar um Excel ou nem por isso? Ou as pessoas, quando falamos esta palavrinha, abre um Excel, elas dizem, ixi. Olha, de facto nós temos aqui várias formas de fazer isto. A forma mais simples, de facto, hoje em dia, para a maioria das pessoas, é usar uma folha de cálculo Excel. Até porque nós podemos geri-la da maneira que nós quisermos. A maioria de nós, pelo menos os conceitos mais básicos, somar e subtrair, são relativamente simples e, portanto, não há nada de extraordinário. Mas existem apps, algumas gratuitas, algumas temporariamente gratuitas. Nós temos aqui alguns exemplos que nós não vamos divulgar, até por questões de... Mas as pessoas querendo procuram, não é, Armando? Fácil. Querendo Okay. procurar. Vai googlar e procura algumas apps gratuitas. As rédeas das suas finanças, faz favor. Para isso é que o Armando e a Joana aqui estão. Pronto, mas há aqui um ponto que também pode ser usado, que é uma agenda financeira. Daquelas de papel que a gente escreve com caneta e soma à mão. Nada de extraordinário. Quem quer... O que entra e o que sai, não é? Exatamente. Eu no dia que fiz a conta, só os cafezitos que tomava por dia na rua, no final do mês, fiquei assim com os olhos em bico. Confesso. E às vezes eu acho que o ato de escrever, pelo menos para mim, torna-nos mais conscientes do que é que realmente está a acontecer. Bom, e então como é que nós vamos, depois de fazermos isto, não é? Termos uma ideia do onde é que andamos a gastar o nosso dinheiro, como é que nós vamos passar à ação, não é? Porque não basta saber, depois temos que atuar. Ou está tudo muito bem e pronto. Ou então não está. Mas há sempre uma margem de melhoria que é necessário implementar. Portanto, nós temos vários métodos. Um dos métodos para depois aplicar no orçamento é um método em que nós alocamos 50% do nosso orçamento mensal para as nossas necessidades, o 30% para os nossos desejos e 20% para poupança ou amortização de dívidas. E isto é um orçamento equilibrado, uma forma de gastar, não é um orçamento, é uma forma de gastar o nosso dinheiro de uma forma equilibrada e que vai trazer frutos ao longo do tempo. Este é um método muito popular, que está muito na voga, que é muito usado. Nós mais à frente, eventualmente, voltaremos a este tema e trazemos novos métodos, mas de facto este é o mais divulgado. E até com exemplos práticos, não é? Quem sabe? E até com exemplos práticos, de facto, que é fundamental. Nós, mais à frente também, iremos colocar uma pequena folha de cálculo que poderá ajudar também às pessoas que ou que não souberem ou que tiverem alguma dificuldade, que é só colocar lá depois os dados e ela vai chegar aqui a alguma ajuda, está bem? Isto é de facto importante
para nós termos uma base. Sem dúvida, temos de olhar para as coisas e o que eu tenho reparado muitas vezes é que as pessoas sentem tanta dificuldade de encarar de frente que preferem nem olhar. Eu nem olho. Eu nem olho para a conta do banco, eu nem olho para quanto é que está, quanto é que não está, eu nem quero saber. Ficam em pânico e só aumenta o problema. E há uma outra coisa que é, as pessoas acham que eu ganho tão pouco, como é que eu vou poupar? Não é? Há sempre possibilidade de poupar. E eu ontem estive de volta daquilo que nós íamos falar e li uma coisa que acho que é de facto duplicável, que é uma grande caminhada de milhões de quilómetros começa com o primeiro passo. E com um passo pode ser um passo pequenino. E portanto é isso que se pretende, é que as pessoas vão dando os primeiros passos de uma forma se calhar mais insegura, mais pequenos, mas com o tempo vão perceber que é possível. E hoje em dia, não é, com as facilidades que temos na net, de insights, de venda e troca de artigos usados, há tanta coisa lá em casa que nós não usamos. Sim. E que alguém entende por valioso e está disposto a pagar pouco ou muito por aquilo, não é? Exatamente, há vários métodos. Claro, e de facto nós estamos aqui para incentivar a ideia desse primeiro passo. Experimentem que vai valer a pena. E o primeiro passo, como dizia o Armando e a Joana, é olhar para as contas, para o que entra e para o que sai. Para o que sai, exatamente. E depois rever isto mensalmente, ver onde é que podemos fazer ajustes e identificar desperdícios. Eu ontem estive aqui a fazer umas continhas básicas. Nas tuas contas, Joana? Não. Deus me livre, nunca, jamais. Estou a brincar. Estive a fazer umas contas e a história do café, por acaso, por exemplo. A Joana não desperdiça nada. Fica a menina assim aqui a dar o exemplo. Sou um bocado agarraducha. Há quem diga. Por exemplo, tomar café fora. Um café em média neste momento está a custar €1, não é? Se nós tomarmos 2 cafés por dia, em 22 dias, e estou a falar só de dias úteis, são €44, ok? Imaginemos que vamos almoçar 2 vezes fora por semana e que este almoço custa €10 e estou a ser muito simpática porque acho que já não há almoço de €10. Vamos gastar ao final de um mês, vamos gastar €80. Nestas duas coisas nós gastamos €124. Logo. Portanto, se nós diminuirmos isto para metade, conseguimos poupar cerca de €60. Recordo que uma cápsula de café custa em média 30 cêntimos. Portanto, são coisas muito, muito pequeninas. Não se pretende que ninguém seja escravo do dinheiro, porque eu também não sou apologista disso. Eu acho que o dinheiro é um meio. É um meio, deve ser tratado com respeito, não é? Porque nos custa a ganhá-lo e portanto, não dá para depois fazer de conta que nem quero olhar para ti. Quero sim. Sim, exatamente. Quero que sejas meu amigo e quero ser tua amiga também. Não, é fundamental nós termos estes cuidados e esta revisão que nós temos que fazer tem que ser uma revisão fundamentada, tem que ser uma revisão com abertura e com abertura de espírito e percebermos onde é que nós podemos de facto poupar, ok? E aqui é muito importante nós termos estes cuidados. O café custa €1, se eu beber 3 custa €3. Eu digo se eu beber 3 porque eu bebo 3. Mas se eu poupar em cada 70 cêntimos, de facto, é muita diferença, não é? Uhum. E posso continuar a beber café, que é o essencial. Continuo a beber o mesmo café. Claro. Só para recordar, e porque o nosso tempo está a terminar, então, primeiro passo, olhar para tudo o que entra, não é? Certo. E também olhar para o que sai. E quando vocês elencaram olhar para as despesas, dividiram-nas em 3 categorias. As fixas, quais eram as outras 2? As fixas. Despesas variáveis e despesas sazonais ou opcionais. Ok? Depois disso, somar tudo, perceber o que é que entra, o que é que sai, qual é o nosso déficit ou a nossa poupança eventual. E relembro que nós, no próximo programa, vamos falar exatamente desse tema, as poupanças. O que é que nós devemos fazer com essas poupanças que vão saindo ou que vão sendo libertadas, que elas são fundamentais para nos darem a segurança do dia-a-dia. E a seguir, dividir isto no método, falámos nós, no método que é o 50-30-20, que é o mais popular, em que nós 30% colocamos para desejos, 20% colocamos para poupança e os 50% que são necessários de facto
para as nossas necessidades evidentes. E parece-me assertivo, porque quando colocam os desejos, não é? Estamos a assumir que é uma realidade nossa humana e que os temos e que também precisamos de lhes dar alguma vazão. Não pode ser só trabalhar, não é? Exatamente. E já está ali contemplado. Exatamente. Bom, Armando, ias dizer mais alguma coisa? ia só concluir com o que nós vamos falar para a semana, que são 3 pontinhos que são fundamentais nas nossas poupanças, que é o fundo de emergência, as poupanças por objetivo, para as nossas viagens, para as nossas festas, para aquelas coisas que nós andamos o ano todo a poupar, e depois não esquecer de uma coisa muito importante, que é a nossa reforma, um dia que a gente já não possa gerir, ou não queira, ou... e nessa fase também temos que ter algum dinheiro para essa reforma. Armando Rodrigues, Joana Ramos, rubrica Save Your Money, terças-feiras aqui na Terra Nova às 8h40. Vai encontrar a Joana e o Armando, é claro, fora do espaço da Terra Nova. Vai encontrá-los também nas redes sociais, no espaço físico, creio que em Aveiro estão na Forca, não é? Exatamente. Se precisar de ajuda para ajudá-lo a fazer a matemática real da sua vida e a viver melhor, pode contar com o Armando e a Joana. Olhem, obrigado, gostei muito. Há decisões que pesam e há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo. Save your money. Quando o crédito parece um labirinto fechado, save your money. Lê cada dado com cuidado. Cada cliente é um caso com vida, com direção. E cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money. Não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Transparência em tudo, clareza na proposta. Orienta com ética que se nota. Nenhum contrato assinado sem antes ser compreendido, porque confiança nasce de um processo bem vivido. Não vendemos pressões nem ilusões disfarçadas, apenas respostas reais e bem fundamentadas. Save your money é bússola de confiança para quem quer crédito com segurança. Não se trata só de taxas nem simulações sem alma, mas de estar presente quando a dúvida se espalha. Save your money. Pensa contigo, não por ti, porque o teu bem-estar é o que nos trouxe aqui. Sim, há números, mas também há integridade. Save your money, trabalha com verdade. E quando tudo parece incerto, em silêncio ou ruído, tens alguém ao teu lado, discreto mas decidido. Save your money. Uma escolha com critério. Crédito claro. Serviços